combinamos o penteado hoje, Thaís? Combinamos, você e a Paty, hoje todo mundo de rabo de cavalo, né? Às vezes até não deu tempo de lavar o cabelinho, né? As mulheres sabem bem dessa história. Acontece. Mas, acontece. Luiz, seja bem-vindo de volta, que bom tê-lo por aqui, viu? Obrigado, Tatá, obrigadão pela recepção. Bom, agora a gente vai falar então sobre futebol, porque o futuro do futebol brasileiro ainda está indefinido, né? Também indefinido está o futebol alemão. A expectativa aí de uma decisão ontem frustrou quem esperava o retorno do esporte já para este mês. É que os clubes de lá estão em atividade e já voltaram a treinar. Enquanto o mundo sofre a ameaça de um inimigo invisível, a Alemanha parece nadar contra a maré. O futebol retornou às atividades e os times já treinam em campo. Soaria como loucura se eles não estivessem à frente do tempo. O país europeu é um dos mais eficientes no combate ao coronavírus. Dá para entender o porquê. É um povo que trabalha muito com metodologia, com conceitos, com protocolos. Então isso já é da cultura deles. Quando saiu o decreto aí da quarentena, você vê que todo mundo respeita muito mesmo. Você vai nos supermercados, as pessoas só saem na rua exatamente para isso, para ir para os supermercados. O futebol deu um passo além. Clubes como Bayer Leverkusen, Wolfsburg e Schalke 04 adotaram protocolos especiais. Há cerca de 20 dias, os atletas trabalham divididos em pequenos grupos que, aos poucos, foram aumentando. Somos 2 grupos de 10 jogadores, que um grupo treina na parte pela manhã e o outro treina pela tarde. E assim está sendo até agora. Geralmente começa com o trabalho na academia e depois da academia vai para o campo e aí faz algum trabalho de passe, alguma coisa assim, sem ter contato físico, sem ter duelos, assim, para ter essa distância, mas vem sendo bem organizado. Para tudo funcionar, atenção a cada detalhe. Os grupos seguem horários e usam vestiários diferentes. Equipamentos são individuais e até banhos e alimentação no clube estão proibidos. O que no início era receio se transformou em confiança. A expectativa é que em maio o campeonato recomece e a vida vá voltando ao normal. No começo fica um pouco o pé atrás, né? Porque como você disse, praticamente o mundo todo está parado e aí a gente veio voltando aos poucos já. Mas aí quando a gente começa a entender a situação na Alemanha, aqui a gente tem bastante caso, mas a taxa de mortalidade na Alemanha aqui é muito baixa. Claro, a gente já está 2 semanas, 3 semanas quase já treinando junto e quanto mais você vai treinando, mais confiança vai pegando também, né? Com o fato de saber que ninguém está sendo contaminado. O Daniel Juvan não só vem implementando esses protocolos na Alemanha, como também pode ajudar o futebol brasileiro com a experiência dele. Alguns clubes o procuraram para entender melhor essa metodologia e bolar estratégias para voltar aos treinos de forma segura em meio à pandemia. Eu acredito que todos os clubes da primeira divisão no Brasil hoje têm uma estrutura maravilhosa. Eles podem utilizar esse protocolo de pequenos grupos e aumentando de forma gradativa, com segurança. Eu acredito que vai funcionar bem no Brasil. Mas fato é que todos nós temos muito a evoluir com a experiência alemã. É sempre bom buscar e aprender com quem vem dando certo, né? Em algum momento o Brasil vai ter que dar esse passo, o futebol brasileiro vai ter que dar esse passo, mas o importante é respeitar o que está sendo definido pelas autoridades. Então, ainda antes da reportagem, eu comentei com vocês que ontem teve uma reunião que definiu, então, que não vai ser para maio o retorno do futebol alemão. Mas na próxima semana, dia 6, uma nova reunião deve definir a questão dos treinamentos, justamente por conta da flexibilização de alguns decretos, de algumas decisões lá na Alemanha, que vieram a tornar públicos novos casos de coronavírus por lá. Bom, quero mandar um abraço para a dona Terezinha Bonato Sorbara, um abraço também para o esposo dela, que é o seu Pascoal, eles que sempre estão de olho por aqui, curtindo as informações do esporte, mesmo que já houve uma diminuição aqui, eles sempre estão de olho, e também para a Elaine, que é a filha deste casal amado que todos os dias está de olho, a Elaine que trabalha lá na floricultura Cláudia Flores.